Bom, estamos vendo a União Europeia prometer respostas às tarifas de 25% que o presidente Trump decidiu impor às importações de aço e alumínio pelos Estados Unidos, aumentando aí uma possível disputa comercial com um dos aliados mais próximos de Washington. O Canadá também reagiu a essas novas tarifas. O primeiro-ministro Justin Trudeau disse que o país buscará destacar o impacto negativo das tarifas e que, se necessário, a resposta será firme e clara, descreveu elas como inaceitáveis. E o Brasil, hein? O mundo inteiro de cabelo em pé com isso, né? É a confirmação definitiva, inquestionável, de que o presidente norte-americano Donald Trump está em guerra contra o mundo, né? O Brasil é diretamente afetado, o mundo inteiro né? Mas o Brasil particularmente, porque o Brasil exportou em aço e alumínio para os Estados Unidos no ano passado em torno de 6 bilhões. 6 bilhões. É muita coisa, gente, é muita coisa. E imagina a taxação de 25% sobre isso, né? Então, o mundo inteiro discute como reagir, né? Se inclusive haverá uma articulação mundial contra isso, ou se cada um vai salvar o seu. E aqui no Brasil, bem, por enquanto, silêncio. A determinação do Palácio do Planalto, a determinação do presidente Lula é silêncio. Tem que analisar melhor o quadro, analisar melhor as consequências para depois se manifestar. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Comércio Exterior, né, o Geraldo Alckmin estava em São Paulo, antecipou a volta a Brasília. Hoje o presidente Lula se reúne com ele, com o ministro Fernando Haddad, enfim, com representantes da Casa Civil, para decidir o que fazer e como dar uma resposta dentro da diplomacia. Aliás, o Itamaraty também está acompanhando de perto, está em contato direto com o presidente Lula, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, está falando direto com o presidente, né, porque a reação tem que ser pragmática, tem que ser diplomática e tem que ser consequente. Não é só bater na mesa, fazer cara feia. Tem que saber a consequência de cada gesto e de cada fala do Brasil. Enfim, é muito, sabe, preocupante tudo isso que vem dos Estados Unidos, né? E é o Donald Trump se comportando não como presidente de um país, mesmo que esse país seja a maior potência do mundo, mas sim como dono do mundo. O Donald Trump está botando de ponta cabeça as relações comerciais do Brasil, as relações com os organismos internacionais, como a própria ONU, como a Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial do Comércio, a Unesco, né? E, sabe, é inacreditável. Lembrando que, além do Brasil, né, os dois outros países mais afetados são o Canadá, que é o maior exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos, depois vem o Brasil, e o terceiro, que é o México. Então, a guerra direta dos Estados Unidos contra México e Canadá é o mais preocupante nisso tudo, né? Porque o Canadá e o México precisam dos Estados Unidos e os Estados Unidos estão se aproveitando dessa dependência, né? O Trump está acuando, botando em córner tanto quanto o Canadá quanto o México. O que eles podem fazer? Né? Determinar uma contra o gigante, né, ali do lado, enfim, essa decisão do alumínio e do aço tem
repercussão diplomática imensa no Brasil, uma saia justa de como reagir, tem que reagir como soberano, um país soberano, mas também sem prejudicar os interesses do Brasil. Cria também, né, uma desordem da economia interna, porque isso significa o quê? Né? Os preços vão subir nos Estados Unidos, mas vão subir também no Brasil. E isso tem impacto no dólar. O dólar que vinha caindo, para alívio geral, é menos de uma parte, né, ali da economia, que são os exportadores, e o dólar vai subir, a inflação vai subir, enfim, tem uma repercussão enorme na economia interna. E, além disso, é uma, é uma questão mundial também do equilíbrio mundial. Sem o multilateralismo, com o voluntarismo do Trump e os países perplexos, sem saber exatamente como reagir. E, nesse caso, tem um problema, porque o maior exportador de aço e alumínio do mundo é a China. Então, a China, tudo isso tem por trás, né, também o embate, aí a disputa dos Estados Unidos com a China, que corre para ser a maior economia do mundo, e os Estados Unidos tentam evitar serem ultrapassados pela China em algum momento. Ou seja, é uma questão muito complexa, mas que, do nosso ponto de vista de Brasil, né, o que nos importa é que põe a nossa diplomacia em xeque e tem efeitos negativos, dramáticos para o Brasil, para os produtores brasileiros e para os consumidores brasileiros, ou seja, nós todos. Muito bem, a gente vai acompanhar, né, essas respostas que devem ocorrer, voltaremos ao assunto. Eliane, outra notícia ruim hoje para o Brasil, foi divulgado o índice de percepção da corrupção, da Transparência Internacional, e o Brasil está na pior posição dele, né, nessa série histórica. Começou em 2012, caiu para a posição de número 107 entre 180 países. Isso é muito preocupante por vários motivos. Primeiro, porque não se pode dizer que é uma perseguição da transparência internacional contra o Brasil. O que está por trás dessa queda do Brasil, dessa piora da posição brasileira? Está por trás a constatação pura e simples de que as organizações criminosas, as milícias, né, o PCC, eu quero até dar o nome aos bois, mas o PCC, isso tudo está se infiltrando nas instituições brasileiras, né? E aí é judiciário, é executivo, é legislativo, são as grandes empresas, as grandes áreas de serviços urbanos para a população, está tudo contaminado. E o que era Rio de Janeiro foi só, vamos dizer assim, um ensaio geral, né? Mas isso foi extrapolando fronteiras, chegou em São Paulo, está na Bahia, está em Recife, né? Em Pernambuco, está se espalhando pelo norte, pelo centro-oeste, pelo norte e pelo nordeste do país. Então, esse anúncio de hoje da Transparência Internacional, que, como você disse, né, Heisen, ele começou a série histórica, né, de apurar a percepção, começa em 2012, né, e a gente está vendo que o Brasil está piorando. O Estado brasileiro não consegue controlar o avanço das organizações criminosas sobre as instituições. E aí, né, eu quero lembrar que ontem nós anunciamos aqui, né, na Rádio Eldorado, o encontro do ministro Ricardo Lewandowski da Justiça com o presidente Lula.
o ministro Ricardo Lewandowski, aliás, isso começou com o antecessor dele, né? Quando o ministro Flávio Dino era do Ministério da Justiça, ele já estava começando esse processo, o Lewandowski assumiu no lugar dele, aprofundou os estudos sobre como permitir a entrada do governo federal no combate ao crime organizado, porque hoje a Constituição e a legislação em geral concedem aos estados e municípios o comando, o controle e a ação contra o crime organizado, contra a violência, e estabelece que cabe aos estados a segurança dos cidadãos e das propriedades, etc. E o projeto que vem desde o Flávio Dino e foi assumido pelo Lewandowski é exatamente criando instrumentos legais para que o governo federal possa entrar firme nessa guerra, possa usar mais a Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e agir, atuar, inclusive com as Forças Armadas nesse combate ao crime organizado, as milícias, etc. Mas os próprios estados são contra, né? Porque boa parte dos governadores são de oposição ao governo federal e simplesmente batem pé firme e usam a questão da segurança na guerra política e ideológica contra o presidente Lula e rejeitam. Então, a Casa Civil tem, vamos dizer, concordado, tem assumido ali o lado dos governadores e o projeto, o pacote do Lewandowski está empacado. Então, enquanto o governo federal não entrar, seja do Lula, seja do seu sucessor ou sucessora, seja de esquerda ou de direita, o fato é que o governo federal não pode ficar de mãos atadas. Enquanto isso, a percepção de que o Brasil, o governo, o Estado brasileiro está perdendo a guerra para o crime organizado, está aumentando. Por quê? Porque isso é um fato, né? Está aí na nossa cara, né? Mas os estados, em vez de quererem a ajuda, a presença federal, acham que isso é uma tentativa do governo de mandar nos estados. É tudo uma loucura, né, gente? Bom, a gente vai continuar conversando com a Eliane Cantanhede conosco para falar um pouco sobre essa movimentação do presidente Lula com os ministros, chamando para conversar os prefeitos do país, tentando ali aproximar, né, cavar apoio político, tentar vender, Eliane, ações do governo. Faz parte, né? Conversar assim com os prefeitos, né? Tá mais próximo ali do que pode chegar à população. Faz parte da política, mas talvez tenha demorado um pouquinho, não? Toda vez que tem eleição, né, de 4 em 4 anos, renovam-se as prefeituras do país, né? E há sempre um encontro dos novos prefeitos ou dos prefeitos reeleitos, né, com o governo federal. Então tem essa caravana de prefeitos para Brasília, e esse ano está sendo mais organizada, digamos assim. O presidente Lula abre o encontro agora às 10 horas da manhã, ou seja, daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã. Foi uma iniciativa do Palácio do Planalto, mas também ali com a Secretaria das Relações Internacionais, etc., e também com o apoio de todas as 3 grandes associações de prefeitos, né? Você tem a Associação Brasileira de Municípios, a ABM, tem a Confederação Nacional de Municípios, o CNM, a Frente Nacional dos Prefeitos, o FNP, né? Todo mundo se mobilizou. E o que é a intenção? Bem, o tema desse ano, nessa nova leva de prefeitos, é A Cidade que Queremos está em nossas mãos. Assim, meio, vamos dizer assim, bonitinho, né? Fácil de compreender, né? E vão estar lá
não apenas o presidente Lula, mas 16 ministros vão participar do evento entre hoje e quinta-feira. 16 ministros é um bocado é uma representação robusta, né, densa, e também o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, também participa desse primeiro dia, dessa abertura, né? Bem, os ministérios vão ter estandes nesse evento, e aí vão ter oficinas, né? Estandes e oficinas. E aí eu vou dar alguns exemplos dos temas. Primeiro é o caso de parceria público-privada. Todo mundo sabe que o Estado brasileiro sozinho não tem condições de arcar com todas as responsabilidades diante das empresas, dos empregos, dos cidadãos e cidadãs, né? Então, as parcerias público-privadas públicos-privadas são muito importantes, e aí o governo federal vai apresentar casos de sucesso e vão ser discutidas e apresentadas também oportunidades, propostas para que isso seja um avanço. Também tem um outro stand que me parece importante, que é como enfrentar eventos extremos, né? A gente lembra do Rio Grande do Sul debaixo d'água e como é importante municípios, estados e governo federal agirem conjuntamente em parceria. Então, vai ser uma explicação de como os municípios, né, onde começa a tragédia, tem que agir. Também tem a escola em tempo integral, o planejamento e execução financeira, porque muito município não está equipado para fazer seu planejamento e sua execução financeira, e também a questão da COP30, né, que não é um evento do Brasil, é um evento internacional, mas todo o Brasil, todas as cidades e todos os estados têm interesse direto de participação. É claro, né, gente, que por trás disso há também a questão política, né? É o Lula, é o presidente Lula se mostrando aos prefeitos, dando ali a visão dele de mundo e usando o evento também como palanque. Mas isso é parte do jogo, né? Uhum. Vai ter muita gente tirando foto hoje. Eliane, qual a expectativa aí sobre a apresentação por parte da PGR de denúncias daqueles que foram indiciados pela Polícia Federal como mandantes da tentativa de golpe lá no governo Bolsonaro contra o então presidente eleito Lula? Pois é isso, né? A gente lembra que a Polícia Federal já apresentou os relatórios dela, né, que são 40 indiciados, agora não mais aqueles que estavam no 8 de janeiro quebrando tudo, mas sim os que estavam dentro do Palácio do Planalto, dentro de organizações militares organizando o golpe, inclusive ali o assassinato do presidente eleito, então presidente eleito Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente do TSE e ministro do Supremo, na época, o Alexandre de Moraes. Então, enfim, agora, depois da relação, da investigação, dos relatórios da Polícia Federal, isso foi para o Supremo mandou para a PGR, para a Procuradoria-Geral da República. Então, a PGR que está com a faca e o queijo na mão e agora vai acatar ou não ali os pedidos da Polícia Federal e do Supremo Tribunal Federal para denunciar esses 40 citados, né? Entre eles, né, uma maioria de militares, inclusive oficiais de 4 estrelas, principalmente do Exército, mas também um almirante de esquadra da Marinha. Então, a expectativa é de que antes do Carnaval, a gente já tenha aí a denúncia da PGR. E por que
que tem uma certa pressa nisso tudo, porque não é interesse de ninguém, nem do Supremo, nem do Congresso, nem das Forças Armadas, nem do Palácio do Planalto, né, que isso tudo fique para o ano eleitoral de 2026. Não dá para você misturar eleição com um julgamento sobre golpe de Estado que envolve não apenas militares de alta patente, como o ex-presidente da República, o Jair Bolsonaro, porque tudo acontecia no Palácio do Planalto quando ele era presidente. E como ele é inelegível, mas ainda briga, ele tentando uma anistia, ninguém quer adiar toda a conclusão desse processo para o ano que vem. Então, gente, todo mundo prepare-se aí, prepare os nervos, né? Porque vem aí o julgamento dos responsáveis, dos mandantes pela tentativa de golpe de Estado.